Capítulo 169. Alguém para chamar de amigo. Apesar da Gilfang estar no Dao da purificação, sua velocidade era absurda e entre as feras mágicas de mesmo nível, havia poucas que poderiam rivalizar em termos de velocidade. Contudo, ele ainda era mais lento que Fangguan, o qual estava no Dao do esclarecimento. Dessa forma a viagem até a seita Fênix demoraria uma semana. Em cima de Gilfang era realmente espaçoso e confortável por suas penas. Dessa forma Limbo podia dormir e ser cuidada com tranquilidade. No caminho Lin Yan conversava com Li Shang, situando dos costumes e forças no supremo continente Xiang. No momento o clã Lin estava em uma guerra silenciosa contra os clãs Minzong. Ambos eram realmente poderosos e cada um tinha poder equivalente ao clã Lin. Há 600 anos, quando as desavenças entre eles estavam em seu ápice, dezenas de poderosos cultivadores morriam diariamente e rios de sangue se formavam. Devido a isso os outros clãs intervirão, com medo de que isso levasse à perda daqueles no Dao lendário de ambos os clãs. Dessa forma, a sangrenta guerra entrou em um impasse, mas o ódio entre os clãs perdurou através dos séculos e conflitos menores sempre existiram. Lin Yang explicou a Li Shang algumas coisas importantes, como estava distribuído o poder em um supremo continente. No supremo continente Xiang, existiam 15 clãs supremos, 10 organizações supremas e 5 supremas seitas, cada um possuindo um supremo senhor à sua frente. Além disso, cada um possuía um punhado de pessoas no Dao lendário, grande parte deles eram verdadeiros humanos, outros verdadeiros senhores e um pequeno número verdadeiros reis. Segundo Lin Yang, o clã Lin tinha um supremo senhor, seu pai, 3 verdadeiros reis, ele e seus 2 irmãos mais velhos, 7 verdadeiros senhores e 5 verdadeiros humanos. Totalizando, 16 pessoas no Dao lendário, o título de Supremo Clã não foi em vão. Além disso, a quantidade de pessoas no Dao do esclarecimento era vasta, totalizando quase 2.000, enquanto isso aqueles no Dao da purificação beiravam as dezenas de milhares e aqueles no Dao da alma eram mais comuns que areia em um deserto. Já os que estavam no Dao do espírito eram nada mais que servos e pequenos guardas nas mansões dos poderosos. Isso abriu os olhos de Li Shang e o animou a continuar a cultivar. Contudo Lin Yang contou que haviam outros supremos continentes, um total de 5, onde cada um tinha algumas dezenas de pessoas no Dao lendário. O planeta onde eles estavam era chamado de Plumas ao Vento, um planeta de classe C. Essas informações vieram com um aviso, de que apesar do clã Lin ser poderoso, haviam muitos perigos à espreita, bem como 2 das supremas seitas eram seitas diabo, as quais possuíam um punhado de exemplares de verdadeiras habilidades demoníacas. Li Shang ouviu atentamente, com medo de deixar qualquer detalhe lhe fugir. 3 dias após a notícia de que o patriarca da seita da espada celestial, Kang Ping, havia sido morto, as notícias se espalharam por todo o continente Zhao, sendo assim 2 das 4 seitas diabo, se moveram contra o que restou da grande seita santa, resultando na morte de alguns milhares e no saque de vários tesouros. Contudo, a seita da chama púrpura, seita da luz celestial, seita das santas donzelas, seita do guardião eterno e a seita da flor eterna se unirão e combaterão, mas isso resultou na junção à batalha das outras 2 seitas diabo, resultando em uma imensa guerra no continente Zhao. Grandes batalhas estouraram durante outros 3 dias, antes de Tiamal conseguir ferir gravemente o patriarca da seita dos 1000 venenos, fazendo com que a guerra cessasse. Após o fim da rápida comoção, que não durou mais de 6 dias, lentamente novas notícias atingiram todas as seitas. Li Shang, aquele que matou Kang Peng, tinha ido embora do continente Zhao, junto de seu avô no Dao lendário. Essa ponta de informação foi confirmada por centenas de fontes e com medo de alguma retaliação dessa poderosa pessoa, as seitas diabo desistiram de conquistar o antigo território da seita da espada celestial. Por enquanto, foi formada uma comissão, com representantes das 5 grandes seitas santas, as quais passariam a controlar o local e lentamente organizar tudo em prol das 5 seitas.
Seita da chama púrpura, área dos discípulos internos. Famei segurava um pedaço de jade, nele estava gravado seu nome, à sua frente estava uma porta de uma linda e grande mansão. Ela ficou surpresa ao ver a quantidade de que somente na porta da casa, ela não imaginou que havia tanto que aqui. Esta era a antiga casa de Lishang e as meninas, a qual agora que eles partiram não seria de serventia para eles. Famei colocou o pedaço de jade e a porta se abriu silenciosamente. A porta dava para uma grande sala de estar, com sofás lindos e refinados, no centro havia uma mesa de ouro, com diversos desenhos e padrões. Após um rápido tour pela residência, ela constatou que o local tinha 4 quartos, todas suítes, uma sala de estar, uma grande cozinha, um banheiro central, 2 salas de treinamento, 3 salas de cultivo isolado e atrás da casa havia um grande pátio com um pequeno lago e cachoeiras. Assim que ela chegou até o pátio ela viu ao longe uma gruta, contudo ela estava vazia. Lishang havia levado o caixão de seu pai com ele, para manter ele por perto, caso surgisse uma oportunidade de o ressuscitar. No centro do lago, havia uma pequena ilha com raio de 10 metros, nela crescia uma pequena árvore frutífera e abaixo de seus galhos, próximo ao tronco, havia uma caixa de madeira. Famei flutuou até lá e a pegou nas mãos, ela não era grande, mas era belamente decorada. Ela abriu e viu 2 pergaminhos e um pedaço de cristal, igual a uma esfera de vidro. Fico feliz que tenha vindo a seita da chama púrpura, eu tinha fé que aceitaria o convite. Eu não tenho muito para lhe dar, mas acredito que estes pequenos presentes lhe ajudarão a varrer toda a jovem geração dos 3 continentes. O outro pergaminho se chama A Arte da Divina Espada Mutável. Não é necessário você saber como eu consegui isso, mas use-a e verá que o futuro lhe reserva grandes conquistas. Já o pedaço de cristal, esmague ele até virar pó e você entenderá o que é. Lishang Famei leu em voz baixa. Ela rapidamente pegou o pergaminho e o abriu, com uma rápida leitura ela viu dezenas de formas de novos golpes, sua mente viajou por alguns segundos, perdida devido a tamanho baque. A arte da espada mutável era um caminho duplo, onde a pessoa ao mesmo tempo que treinava com a espada, treinava o cultivo, era algo extremamente difícil, mas uma vez que conseguisse, as recompensas seriam imensas. Ela ficou perplexa por um tempo, em seus pensamentos ela pensou que, sem dúvida alguma, com essa poderosa arte, o Dao da purificação era apenas questão de tempo e mesmo o Dao do esclarecimento era uma possibilidade. Isso era uma probabilidade imaginada por ela, mas a arte da divina espada mutável era uma poderosa habilidade, retirada das memórias de Seiryu. Seria impossível que o Dao do esclarecimento fosse o fim do caminho e nem mesmo o Dao lendário era o fim. Anos depois ela riria da situação, vendo quão ingênua ela era. Após se acalmar ela segurou o cristal na mão e esmagou ele. No momento seguinte seu rosto novamente foi coberto pela descrença, era possível sentir o ar se tornando pesado e quase difícil de respirar. Era possível ver, lentamente o lago, no centro do pátio, assumindo diversas colorações e pequenos fios de que convergiam até ele lentamente. Os fragmentos do cristal subiram até a frente dela e formaram uma mensagem. Deixei alguns círculos mágicos para acumular que, isso deve aumentar a velocidade de seu cultivo algumas vezes. Em algumas semanas o local terá tanto que quanto a área central, lar dos grão-anciões. Além disso, conforme o tempo avançar a concentração continuará a aumentar. O queixo dela caiu e ela murmurou algumas palavras olhando para o céu, enquanto uma pequena lágrima corria por seu delicado rosto. Lishang. Obrigada, Famei. Pela primeira vez ela deixou seus sentimentos aflorarem. Desde nova ela cuidou de si mesma e foi considerada apenas um objeto por sua beleza, nunca acreditaram em seu potencial. Contudo, através do sofrimento e do preconceito, ela lentamente se forjou em uma poderosa cultivadora, mas também se encasulou em uma defesa fria e um rosto indiferente, mas hoje,
pela primeira vez em anos, ela se sentiu acolhida e sustentada. Após muito tempo ela teve alguém para chamar de amigo.